Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja, vamos adquirir conhecimento. Aqui é o professor João Paulo da Escola Seja Frei José Ademir de Almeida. Vamos à nossa primeira questão. A nossa primeira questão, pessoal, eu pretendo fazer aqui uma introdução a respeito do conteúdo. Bem, o conteúdo da primeira questão é relacionado a esta figura aqui, com o nosso triângulo retângulo. O triângulo retângulo, como vocês estão vendo, é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, certo? E dois ângulos agudos. O que é isso? Importante também a gente definir esses nomes. Ângulos agudos são ângulos menores que 90 graus. Então, de 89 para baixo, né, nós temos os ângulos agudos, que eu denominei aqui por θ, uma letra grega, e beta. Importante também notar que esses lados do triângulo, eles recebem nomes. Este maior é chamado de hipotenusa, e eu atribuí aí com a letra A. Os outros dois lados são denominados catetos, tudo bem? Dentro desse triângulo retângulo, a gente pode aplicar três razões trigonométricas. São elas seno, cosseno e tangente. Razão, é importante lembrar que razão é uma divisão, é uma fração, né? A fração, logicamente, é também uma divisão. São três as razões trigonométricas: seno, cosseno e a tangente. Pessoal, o seno sempre vai ter esta regra: cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno, sempre esta regra: cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente sempre vai ter essa regra: cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Eu dei uma olhadinha no dicionário para ver em que se trata essas palavras, oposto e adjacente. Oposto, pessoal, quer dizer à frente. Adjacente quer dizer lateral, tá certo? Mas quem é esse cateto oposto? Quem é esse cateto adjacente? Gente, isso daí não vai ser possível decorar. Isso vai depender da posição do ângulo, tá certo? Então, isso não adianta decorar. Não é para toda vida que este B vai ser o cateto oposto, esse vai ser o cateto adjacente. Isso depende da posição do ângulo, tá certo? Se eu for aplicar a regra, as três razões trigonométricas em relação a esses dois ângulos, nós vamos ter o seguinte. Se eu estiver falando aqui do ângulo θ, olhe bem para o ângulo θ. Quem está à frente dele é o lado que C, né? Então, se eu for aplicar o seno que a regra é o quê? Cateto oposto pela hipotenusa. Então, o meu cateto oposto aqui a θ, vai ser quem? C, certo? E a hipotenusa não vai mudar, certo? Vai ser A. Uma dica para encontrar a hipotenusa: ela sempre vai ficar de frente para esse ângulo aqui, ó, o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, certo? Sempre olhou para esse quadradinho, quem está à frente dele vai ser chamado sempre a hipotenusa, tá certo? Então, o seno, nesse caso, se eu for aplicar, o seno de θ vai ser o quê? C dividido por A, certo? Se eu for aplicar o cosseno, a regra diz o quê? A regra diz cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente, que está ao lado do ângulo, veja que ele ainda toca no ângulo. O cateto oposto nem pega no ângulo, está do outro lado. O cateto adjacente aqui, no caso, vai ser quem? B, certo? Dividido pela hipotenusa, que é quem? A. Então, o nosso cosseno vai ficar B sobre A. Por fim, a tangente. Regra da tangente, relembrando, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto, identificamos, C. Cateto adjacente, nesse instante dissemos que é quem? B. Então, vai ficar C sobre B. Mas, se nós estivermos falando do outro ângulo lá acima, o ângulo beta, né? Este ângulo aqui, quem vai ser o oposto a ele? Olhando para beta, quem está de frente para ele? B, né? E
E aí dividido pela hipotenusa, que é quem? A. Então, o nosso seno, se eu for aplicar a beta, vai ficar B sobre A. Nesse instante, o beta era cateto adjacente. Como eu lhe disse, a gente não vai ser possível decorar isso daí. Ele é adjacente, mas adjacente para quem? Para teta. Mas já para beta, ele vai ser o quê? Oposto. Então, não adianta decorar. Se eu for aplicar o cosseno de beta, gente. Cosseno, lembrando, cateto adjacente. Olha quem é que dá pegando o ângulo aqui, ó. É o lado C. Dividido pela hipotenusa, que é quanto? A. Então, vai ficar C sobre A. Se eu for aplicar a tangente, a regra é cateto oposto, então B, dividido pelo cateto adjacente, que é quem? C. Então, a tangente de beta vai ficar B sobre C. Ok? Então, dá um pause aí, que agora nós vamos resolver a nossa questão. Vamos lá a nossa questão. A questão diz, do alto de um prédio de 36 metros, uma criança é vista por uma câmera de monitoramento sob um ângulo de 45 graus, conforme representado na figura a seguir. O comando da questão diz, sabendo que cada passo dessa criança tem 50 centímetros, quantos passos ela deve dar para chegar à base do prédio? Note, pessoal, que toda essa situação aí formou um triângulo retângulo. A câmera de monitoramento, junto à altura do prédio, 36, e aonde a criança está, né? Então, toda essa situação formou aí um triângulo retângulo, certo? Onde retângulo vai ser bem aqui. A questão quer saber a distância de onde a criança está até chegar no prédio. A verdade, quantos passos ela vai dar, né? Então, nós estamos atrás de encontrar essa medida aqui que eu destaquei de vermelho, que você pode colocar qualquer letra, X, Y, qualquer outra letra, tá certo? Gente, uma das coisas importantes, macetes, é a gente determinar, localizar se tem a hipotenusa. Como foi que eu ensinei a vocês? A hipotenusa fica de frente a esse ângulo aqui, ó, de 90 graus. Quem está de frente com ele? Ninguém, gente. A medida ali, não há nenhuma medida. Das três razões trigonométricas, seno, cosseno, tangente, qual delas não fala em hipotenusa? É quem? A tangente. Essa questão tem característica da tangente. Veja que o seno era o quê? Cosseno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno era cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Mas a tangente não. Era cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos olhar para o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus está aqui. Quem está de frente para ele? O lado que está sendo pedido na questão, né? Então vamos chamar de X. E cadê o cateto adjacente? A medida do prédio. Então pronto, eu já sei, tenho toda certeza que aí eu vou aplicar a tangente. Então, aplicando a tangente, que tem a regra, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, vai ficar então, cateto oposto, vamos chamar aqui de X. Cateto adjacente tem a medida que é 36. Aqui está. Então, vamos lá. Tangente de 45 vai ficar igual a X sobre 6. Gente, aí vale lembrar dos ângulos notáveis, certo? Os ângulos notáveis são esses: 30, 45 e 60 graus. Esses valores, eles são tabelados. Veja aqui, ó, o seno, se você interpretou bem a sua figura e vai aplicar o seno do ângulo de 30, por exemplo, você vai usar esse valor para o seno, 1/2, certo? E se for o cosseno, raiz de 3 sobre 2. Se for a tangente, você vai usar isso aí, raiz de 3 sobre 3. E aí vai para os outros, 45, 60. 45, que é o nosso caso, ó, o seno dele quem é? Raiz de 2 sobre 2.
O cosseno também tem mesma medida e a tangente vale 1, tá certo? O de 60, o seno raiz de 3 sobre 2, o cosseno 1 meio e a tangente raiz de 3 sobre 3. No nosso caso aqui, nós interpretamos a questão e vimos que nós vamos aplicar a tangente. Então, vamos localizar aqui, ó, a tangente de 45 graus vale o quê? 1. Então, o que é que eu faço aqui, ó? Eu substituo. A tangente de 45 vale o quê? 1. Igual o que eu já montei lá, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma proporção. Como é que se resolve isso? Fazendo a multiplicação dos meios pelos extremos. Aqui eu disse o contrário, mas não tem importância não. Pode ser extremos pelo meios, certo? O x vai multiplicar esse cara que está debaixo de 1. Mas cadê? Quem está abaixo do 1? Não tem ninguém. Melhor ainda, porque esse x passa direto. E esse 1 vai multiplicar quem? O 36. Então, x vai ser igual a 36. Cuidado, pode ter essa resposta lá, mas ela não é o gabarito da nossa questão. Fique atento ao que a questão está lhe solicitando. A questão quer saber não esta medida, mas quer saber quantos passos essa criança vai dar até chegar lá no prédio. Gente, aí aqui vai muito da interpretação de cada um, tá certo? Eu farei talvez como muitos irão fazer. 1 metro corresponde a quantos centímetros? 100. Então, se eu tenho 36 metros, eu vou ter o quê? 3.600 centímetros. Então, basta que eu pegue o 36 e multiplique por 100. Então, 36 multiplicado por 100 vai dar o quê? 3.600 centímetros. E a criança dá quantos? Um passo dela é equivale a quantos centímetros? 50. Então, se eu pegar o 3.600 e dividir por 50, logo essa criança vai dar quantos passos? 72. Uma outra interpretação que levaria a nós não fazermos essa conta de maneira nenhuma é que 50 centímetros, pessoal, é o quê? Meio metro. Ou seja, 1 metro tem quantos 50 centímetros? 2. Né? Meio metro. Mas meio metro dá o quê? 1 metro. Então, se eu tenho 36 metros para frente para eu andar e a cada passo que eu dou é meio metro, lógico, esse valor ele iria o quê? Dobrar. Eu ia pegar esse 36 e multiplicar 2 vezes. Porque para eu dar 1 metro, para eu andar 1 metro, eu tenho que dar quantos passos? 2. Então ficaria também fácil você fazer 36 vezes 2, que também chegaria no 72. Portanto, a nossa resposta da nossa primeira questão é o item A.